Olá, eu sou a Maria Luísa Cristian Lucchini, acadêmica do 6º ano de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. Juntamente com a orientadora Rosebel Trindade Cunha Prates, realizei a escrita da pesquisa intitulada Cobertura Vacinal do HPV na região de abrangência da 8ª Regional de Saúde do Paraná, no ano de 2020. Bom, iniciando o tema, né, que fala sobre a cobertura vacinal do HPV. O que seria o HPV? Ele é o papiloma vírus humano. É um grupo, uma família de vírus que contempla mais de 200 subtipos já previamente estudados. Sabe-se que a infecção pelo HPV é considerada a infecção sexualmente transmissível mais prevalente. Isso tanto em âmbito global quanto em âmbito nacional. Qual que é a grande preocupação relacionada ao HPV? Ele pode gerar verrugas genitais, principalmente os subtipos, né, 6 e 11, mas ele também tem grande potencial oncogênico. Tem-se já que os subtipos 16 e 18 são grandemente relacionados, principalmente à neoplasia de colo de útero, ou seja, uma lesão de colo de útero que teve contato com HPV tem uma grande chance de acabar se tornando uma neoplasia de colo de útero. Sabe que a maioria dos cânceres de colo de útero são positivos para HPV, mais de 98%. Hoje em dia, câncer de orofaringe, ânus e pênis já tem também uma certa porcentagem de relação com a infecção pelo HPV. No Brasil, o HPV tem tido como causador direto de 7% de todas as neoplasias. Isso pega principalmente a população feminina, já que o câncer de colo de útero é o mais relacionado ao HPV. Nós já temos uma boa notícia em relação a isso, que é a imunização. É o método mais eficiente de prevenção e desde 2014 é promovida essa imunização no Brasil, sendo que inicialmente a vacina era disponibilizada apenas para meninas de 9 a 11 anos, de 11 a 13 anos, perdão, e depois ela acabou se tornando disponível para a população masculina também. Então, em 2017, os meninos entraram ali na população-alvo. Hoje em dia, temos que meninos e meninas de 9 a 14 anos têm direito à vacinação pelo SUS, a população também imunossuprimida, até 45 anos de idade, e uma grande novidade que foi institucionalizada ali em abril de 2024, desse ano mesmo, foi a estratégia de resgate. Então, além desses pré-adolescentes ali de 9 a 14 anos, a gente também tem os jovens até 18 anos que não foram vacinados, agora, a partir de abril de 2024, podem se vacinar. No entanto, a gente tem um grande instrumento em nossas mãos, que é a imunização disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, mas a gente não tem atingido as coberturas vacinais adequadas para a primeira e segunda dose. Então, muitos estados brasileiros não têm alcançado as metas, inclusive um estudo nacional de Moura, Codesso e Luz evidenciou que o estado paranaense está entre ali os estados que não atingiram a cobertura vacinal nem para a primeira e nem para a segunda dose. O objetivo da nossa pesquisa, portanto, é verificar a cobertura da vacinação do HPV nos 27 municípios que abrangem a 8ª Regional de Saúde do Paraná em 2020. A metodologia é uma pesquisa quantitativa que aborda cerca de 11 mil pessoas cobertas pela vacinação do HPV, público-alvo, né, da vacinação do HPV nos 27 municípios que formam a 8ª Regional do Paraná no ano de 2020. Os dados foram tabulados e organizados em Microsoft Office e Excel, e a estatística descritiva foi feita, né, referente às doses aplicadas. Também é um projeto uma pesquisa, que foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UniOeste. O que a gente teve de resultados muito importantes? Lembrando que em 2020 a população-alvo tinha de 9 a 13 anos, tanto meninos quanto meninas, e a gente percebeu que Barracão, Bom Jesus do Sul, Francisco Beltrão, Realeza, São Jorge do Oeste e Verê foram os municípios que tiveram um desempenho excelente, né? Bem adequado ao que a gente preconiza pelo Ministério da Saúde. Então, aqui a gente destaca Francisco Beltrão, no município, né, que cedia o campus, como um município que conseguiu atingir a taxa de cobertura das crianças de 9 anos de idade para a primeira dose. Por que ressalta-se essa questão dos 9 anos de idade? A pesquisa ela mostrou que a maior parte das crianças
e pré-adolescentes que é vacinada na primeira oportunidade. Então, logo aos 9 anos tem maior taxa de cobertura. Porém, né, como a gente teve os municípios excelentes ali, exemplares, a gente também teve alguns municípios que tiveram menores taxas de cobertura. Então, temos Ampere, Boa Esperança do Iguaçu, Manfrinópolis, Planalto e Salto do Lontra, todos com taxas de cobertura inferiores a 50%, isso só para a primeira dose, né? Então, é percebida uma dificuldade ali para a cobertura. Quando a gente foi olhar a questão da segunda dose, que vem a grande taxa de abandono, né? Então, só para a gente perceber que Francisco Beltrão, que tinha ali uma cobertura exemplar de 80,4%, começa a expressar que a cobertura para a segunda dose não foi nem um pouco satisfatória. A gente tem também que, por exemplo, Ampere, que já estava com uma cobertura ruim de primeira, teve uma cobertura ainda pior, né? Então, Francisco Beltrão atingiu a taxa de cobertura para a primeira dose, sim, mas decaiu de forma expressiva, e esse foi o padrão que se repetiu em vários outros municípios também. A gente teve menos municípios ali com a porcentagem, com a cobertura em zero, né? Mas nenhuma das coberturas de segunda dose chegaram perto ali dos 80%. São Jorge do Oeste, que ficou entre 70,7%, acabou se destacando mais. Mas os demais municípios, mesmo os que tinham um desempenho ótimo de primeira dose, não tiveram para cobertura de segunda dose. Fora essa questão da taxa de abandono, né, que é uma adequada cobertura vacinal para a primeira, porém, ineficiente de cobertura vacinal para a segunda dose, o nosso estudo também mostrou uma relevância ao mostrar que a maioria das doses, quando são aplicadas nos mais jovens, ou seja, entre 9 e 10 anos de idade, a população que ali mais demonstra ser coberta pela vacina. O resultado dessa pesquisa acaba corroborando com um estudo guiado na região sul do Brasil, né, que incluiu Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, coordenado por Ferreira e Fontanelli, e nessa pesquisa também havia sido percebido que a melhor cobertura acontecia ali logo aos 9, 10 anos de idade. A população com 11, 12, 13 anos acabava tendo menos chance de vacinação. O que o nosso trabalho traz agora de expectativa, né? Ele analisou os dados de 2020, mas mesmo assim, agora em 2024, é importante a gente analisar como se comportava essa cobertura vacinal aqui na 8ª regional. Na época, só se tinha vacina para a população jovem ali dos 9 aos 13 anos de idade, né? Agora a gente tem dos 9 aos 14 anos de idade em 2024, mais a população de resgate até 18 anos. Então, aquela população que na época não conseguiu ser vacinada em 2020, 21, 22, agora ela pode ser vacinada se ainda tiver até os 18 anos. Essas aqui são as referências utilizadas para embasamento teórico. Eu agradeço à UniOeste pela possibilidade, né, de realizar essa pesquisa, em especial à Fundação Araucária e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Fui voluntária desse projeto, que andou ali caminhando junto com o meu projeto de extensão, também conhecendo o HPV para se prevenir, e na UniOeste a gente realmente pode ter e ver a comunidade caminhando junto com o conhecimento acadêmico. Então, nenhuma parte dessa pesquisa anda separado da comunidade beltronense e de uma forma geral também da comunidade local.